Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto dos verbos, tá bom? Então, vamos lá. Para iniciar, nós vamos ver um pouco sobre a estrutura verbal. O que é estrutura? Estrutura é como uma palavra ela é formada. Lembrando que basicamente tudo tem estrutura. Qual é a estrutura de uma casa? As paredes, o teto, o chão. Então, como é que essa casa ela foi formada? E o verbo também, ele possui sua estrutura. Cada parte do verbo tem um nome e tem uma função. Hoje nós vamos conhecer quais são essas, tá? Aqui eu coloquei para vocês. Eu tenho o radical, eu tenho a vogal temática e eu tenho a desinência. São as três partes principais do verbo, tá certo? Vamos começar pelo radical. O que é radical? É a parte do verbo que contém o seu significado básico. Então, geralmente, o radical vai vir lá no começo e para você achar esse radical, como é que você deve fazer? Você tira a terminação e o que sobra é radical. Por exemplo, correr. Você tira o ER do final e até o RR é o radical. Brincar. Você tira o AR e até o C é o radical. Gostar. Você tira o AR e até o T é o radical. Então, sempre que quiser saber o radical do verbo, você vai tirar a terminação e vai analisar qual é até que letra ficou, tá certo? Lembrando que é do verbo no infinitivo. Não é gostei, não. Não é amei, não. É gostar, amar. Então, primeiro coloca o verbo no infinitivo, que é quando ele não está conjugado. E a partir daí tira a terminação, a R, R e R, tá certo? Aqui eu coloquei alguns exemplos. Escrever, radical, escreve, até a letra V. Trabalhar, até o LH. Cantar, até cante, até o T. Partir, até o T, parte, é o radical, tá certo? E o que é isso de conter o significado básico do verbo? Como assim? Essas letrinhas, gente, que tem aí, contém o significado da palavra. Então, toda palavra que tem essas letras tem que ter o mesmo significado ou um significado muito parecido. Por exemplo, escrever. Eu tenho escritor, eu tenho escrevente, eu tenho outras palavras que derivam de escrever. Tem que significar a mesma coisa ou ser muito parecido. Por quê? Porque contém o mesmo radical. Trabalhar, trabalho, trabalhador, trabalhadora. Então, são palavras que têm o mesmo radical. Palavras com o mesmo radical têm que ter significados muito próximos, porque a parte da palavra que tem o seu significado vai ter nas mesmas, tá certo? Então, radical, parte da palavra que contém o seu significado. Como é que eu faço para achar? Coloco o verbo no infinitivo e tira as terminações, tá certo? Agora, gente, nós vamos para a vogal temática. O que é vogal temática? É a vogal que vem logo após o radical. Como assim? Se eu tenho trabalhar, até o LH vai ser o radical. Depois do H, qual é a letra? A. Então, a vogal temática vai ser A, porque é a vogal que vem logo após o radical. Lembrando que é no infinitivo. Não pode pegar exemplos com verbos conjugados. Por que não pode, Amanda? Porque vamos pensar. Gostar. Gostar, o radical é até a letra T. E o A é a vogal temática. Se eu pegar gostei, depois do T tem a letra E. E o E não é vogal temática de gostar. Então, sempre tem que botar o verbo no infinitivo para achar o radical, para achar a vogal temática, tá certo? Gente, essa vogal temática, ela também tem uma função, que é indicar a conjugação do verbo. Então, sempre que o verbo tiver a vogal temática A, ele vai acabar com AR e ele vai ser da primeira conjugação. Exemplos: brincar, amar, gostar.
Sempre que a vogal temática for o E, o verbo vai acabar com ER e ele vai ser de segunda conjugação. Como? Comer, saber, tudo isso. E sempre que a vogal temática for I, o verbo vai ser de terceira conjugação. Subir, falir, sorrir. Nós temos um verbo que ele é bastante interessante, gente, que é o verbo por, que o infinitivo dele é por. P-O-R. Se é por, qual é a vogal temática dele? Como é que eu faço? É O? Não. O nem U é vogal temática. A vogal temática só é A, E e o I. Como é que eu faço, então, para saber a vogal temática de por? O por, gente, ele é um verbo de origem portuguesa. Ou seja, em Portugal, a conjugação correta é poer. Poer termina com ER. Verbos que acabam com ER, eles são de qual conjugação? Segunda. E se são de segunda conjugação, que é a vogal temática? Gravem essa dica que muitas provas gostam de pedir sempre a conjugação do verbo por, viu? Nós temos uma parte também, gente, do verbo que se chama tema. O que é o tema? É quando eu junto o radical do verbo mais a vogal temática. Por exemplo, cante. O verbo cantar. O radical é cante. Vogal temática é o A. Eu vou ter canta. Canta é o tema, tá certo? Então, sempre que quiser saber o tema, pega o radical mais a vogal temática. E as desinências? Gente, as desinências são as letrinhas finais do verbo. Essas letrinhas, elas têm muita importância, porque é através dessas letras que nós vamos saber quem é a pessoa, quem é o número, quem é o modo e quem é o tempo desse verbo. Então, é sempre através dessas letrinhas que a gente vai saber todas essas informações acerca do verbo, tá? Só que, geralmente as desinências elas são organizadas em grupos, não é? Uma desinência informa tudo. Eu vou ter desinências que vão ser modo temporais e número pessoais. Como assim? As desinências modo temporais vão informar tempo e modo. As número pessoais vão informar número e pessoa. Lembrando que o modo indicativo, subjuntivo, imperativo, tempo, presente, pretérito e futuro. Número, singular e plural. E pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, tá certo? Então, todas essas informações nós vamos saber através da desinência, que são as letrinhas finais do verbo, tá? Gente, essa separação aqui que eu fiz para vocês, ela é muito comum e com certeza eu vou colocar nos TDs. Você vai encontrar em atividades do livro essa estrutura bem separada para você conseguir realizar. Então, eu vou colocar um verbo e eu vou perguntar quem é o radical, quem é a vogal temática, quem é o tema e qual a desinência. Aí você vai me informar tudo isso. Então, radical do cantávamos, cante. Bota no infinitivo cantar, tira a terminação, fica cante. O A, vogal temática, que vem logo após o radical, e nós temos o vamos. O vá é uma desinência que expressa o tempo e o modo do verbo. E o mos indica a pessoa e o número. O tempo aqui nós temos passado e o modo. Gente, o modo eu precisaria colocar esse verbo dentro de uma frase para eu poder entender qual seria o modo dele. Se ele ficar sozinho assim, fica muito complicado você entender qual é o modo. Exemplo, nós cantávamos no coral da igreja. Essa frase expressa alguma dúvida? Não. Essa frase expressa alguma ordem? Não. Então, qual foi o modo que sobrou? Modo indicativo. Então, eu tenho passado, modo indicativo, pessoa, mos, primeira pessoa do plural. Como é que eu sei que o mos é a primeira pessoa do plural? Porque o único pronome, quem conjuga o verbo cantávamos é o nós. Nós cantávamos. E o número, já falei que é o plural, tá bom? Então, cada parte do verbo tem um nome, tem uma função e dá principalmente informações sobre o verbo, tá certo? Então, a gente pode dizer, gente, que o verbo ele vai ter quais estruturas? Radical, vogal temática,
Sufixo modo temporal e sufixo número pessoal. Esses sufixos aqui são as letras e as sílabas que vão estar depois ou na vogal temática, tá certo? São as desinências. Agora, gente, que nós já finalizamos a estrutura verbal, na aula passada, vocês lembram que nós estudamos os tempos do modo indicativo. Agora nós vamos estudar os tempos do modo subjuntivo e os tempos do modo imperativo, tá certo? Lembrando, qual a característica do modo subjuntivo? Expressar dúvidas, situações hipotéticas, hipóteses, algo que ainda não é certo, não é certeza. Gente, tem algumas palavrinhas que elas vão caracterizar esse modo subjuntivo. Quais são? O se, o quando, o talvez. Então, sempre que vocês verem uma dessas três palavrinhas, geralmente vai ser modo indicativo, tá bom? Então, bora lá. O presente do subjuntivo, a característica, indica um fato provável, duvidoso ou hipotético situado no momento em que se fala. Então, é o presente dentro da dúvida, dentro da incerteza. Então, eu tenho, talvez eles façam tudo aquilo que nós pedimos. Talvez eles saibam sobre o que está falando. Talvez eles venham amanhã. Espero que eles façam. O espero também, viu, é bastante utilizado dentro do modo subjuntivo. Então, é o presente dentro da incerteza. Essa é a característica do presente do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, ó, é um fato que ele é incerto, que você ainda não sabe se é certo, não sabe realmente se vai acontecer. Dentro de uma ação que iniciou e ela não foi finalizada, não foi concluída. Então, eu tenho, por exemplo, talvez a lágrima subisse no coração da pupila. Não tenho nenhuma conclusão e o talvez, uma incerteza. Se ele estivesse aqui ontem, poderia ter ajudado. Então, ó, se ele estivesse, não é uma certeza e um fato que iniciou e não foi finalizado. Se ele viesse amanhã, poderia ajudar. Também, fatos que iniciam e não tem sua conclusão na frase, tá? E o futuro do subjuntivo, qual a característica dele? Indica um fato provável, duvidoso, hipotético no momento futuro. Quando eu voltar, saberei o que fazer. Quando os sinos badalarem, 9 horas, voltarei para casa. Quando? Então, são ações do futuro que ainda vão acontecer, tá certo? Deixa eu passar aqui o próximo. Pretérito perfeito. Gente, aqui é quando nós encontramos o pretérito mais que perfeito composto. O que é isso? Dentro do subjuntivo. É quando eu vou ter uma locução verbal representando o pretérito mais que perfeito. Lembrando, a característica do pretérito mais que perfeito é uma ação que ela é passada em relação a outra ação que também já foi passada. É como se houvesse dois passados dentro da frase. E só que ele é composto, não vai ser um verbo, vão ser dois verbos. Por isso a necessidade da locução verbal. E lembrando que é dentro do subjuntivo. Sempre tem que haver dúvidas, incerteza. Eu teria caminhado todos os dias esse ano se não estivesse trabalhando tanto. Então, ó, tivesse trabalhado a locução verbal representando o passado em relação a outra ação mais passado ainda e com dúvida no meio. Eu teria viajado se não tivesse chovido. Tivesse chovido uma ação passada em relação a outra ação mais passada ainda e com dúvida no meio, tá certo? Então, esse é o mais que perfeito composto. E o imperativo. O imperativo, gente, a característica dele é expressar ordem, pedido ou conselho. Geralmente não dá pra gente saber qual dos três a frase está expressando, porque sempre vai depender da tonalidade da voz da pessoa. Se eu falo assim, por gentileza,
pegue o caderno para mim, essa frase ela expressa um pedido. Agora, se eu tenho, garoto, pegue o caderno agora, isso já é uma ordem. Então, sempre o modo imperativo ele vai se posicionar de acordo com a tonalidade, com a pronúncia da frase, ok? Então, quando eu tenho, faça isto agora, parcele a sua compra, faça sua tarefa, lave sua louça, escove os seus dentes. Outra coisa, gente, o modo imperativo ele é bem presente em propagandas, tá certo? Propagandas, folhetins de lojas, propagandas televisivas, a gente encontra bastante o modo imperativo nesses tipos de linguagem, tá certo? Só uma observação, o imperativo, ele é formado primeiro pelo imperativo afirmativo e pelo imperativo negativo. O afirmativo, mandando fazer algo, né, solicitando algo, negativo, pedindo para não fazer algo. E o imperativo, gente, ele não tem primeira pessoa do singular. Por quê? Sempre vai ser assim, ó, faça isto agora, você está mandando outra pessoa fazer. E por que não tem primeira pessoa? Porque você não manda você fazer algo. Amanda, assista a aula agora, você não manda, você só faz, tá certo? Então, só para ficar claro que o imperativo não tem primeira pessoa do singular, tá certo? Agora vamos passar para as classificações. Primeiro, o imperativo afirmativo. Se não tem primeira pessoa do singular, vai ter as segunda pessoas. Nós vamos separar aqui, gente, as classificações pelo uso dos pronomes. Quando você utiliza o tu ou vós e o você ou o vocês. Lembrando que eles não vão estar na frase, viu? É só para a gente saber como nós vamos conjugar os verbos de acordo com cada tipo de pronome. Então, nós vamos ter corre até lá. Por que é corre até lá? É como se tivesse o pronome tu no meio da frase. Corre tu até lá. Fala isto. Falai vós isto, tá certo? Agora, se fosse o você, o verbo já fica diferente, ó. Você percebe que aqui é corre e aqui já é corra. Aqui nós temos corra até lá, corra você até lá. Falem vocês isso. Ou seja, aqui, ó, falai, falem. É importante nós observarmos isso porque eu posso pedir, conjugue o verbo amar, conjugue o verbo falar no imperativo afirmativo. Aí você já vai saber como é que você vai conjugar o verbo, tá bom? Aqui nós temos imperativo negativo. As segundas pessoas vêm do presente do indicativo sem o S. As demais vêm do presente do subjuntivo. Como assim? Sempre que você quiser formar um imperativo negativo, é a mesma coisa do presente do indicativo, só tirar a letra S. Como assim? Aqui, não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. Então, é dessa forma aqui que nós vamos conjugar o imperativo negativo, tá certo? Sempre utilizando esses dois pronomes. Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos ver 3 classificações que os verbos possuem. Os verbos, pessoal, eles podem ser regulares, irregulares e anômalos, tá bom? Qual é a característica do verbo regular? É aquele, gente, que sempre a terminação dele, sempre a conjugação dele vai ser de acordo com o verbo paradigma. Como assim? Os verbos paradigmas, pessoal, são aqueles que eles são utilizados para tudo na gramática. Eles são os verbos modelo da gramática. Então, os verbos paradigmas que eu tenho amar, o beber e o partir. Sempre que você quiser estudar modo, sempre que quiser estudar flexões, conjugações, qualquer assunto relacionado ao verbo, você utiliza os verbos paradigmas, porque a conjugação deles é toda certinha. E todo verbo que tem essa terminação igual a dele também é chamado de verbo regular. Como assim, Amanda? Eu conjuguei aqui para vocês o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Aqui, gente, nós temos grifado de vermelho
as terminações. Todo verbo que é paradigma, ele vai ter essa terminação. Você só coloca o radical e bota essa terminação. Por exemplo, gostar. Eu boto até a letra T e boto todas essas terminações. Eu vou ter a conjugação completa do gostar, tá certo? Agora, gente, tem verbos que não vão seguir essas terminações aqui que eu grifei dos verbos paradigmas. Por exemplo, o verbo estar. Vocês observam que a letra grifada do amar, na primeira pessoa do singular, é O. Eu amo. Só que se eu fizer isso com o verbo estar, vai ficar assim. Eu estou. E fica errado. A terminação não é eu estou, é eu estou. Então, o estou, ele tem uma conjugação própria. Ele não termina igual aos verbos paradigmas. Quando os verbos eles têm a sua própria flexão, ele é um verbo irregular. Quando o verbo obedece à conjugação do paradigma, ele é regular. Quando ele tem a sua própria flexão, ele é irregular. Agora nós temos os anômalos, que é aqueles que têm profundas irregularidades no seu radical. Verbos anômalos, quais são? O ser, o ir e o por. Gente, vocês vão observar ó, o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Cada flexão desse verbo é diferente. Pelo menos aqui no está, você percebe que tem diferenças, né? Aqui tem um acento, aqui tem um acento, aqui é diferente. Mas o radical ele permanece o mesmo ó, em todos. Não é mudanças tão gritantes. Agora, os anômalos não, são irregularidades muito visíveis. Você observa que nada é igual em nenhuma conjugação. Cada um vai ter suas características, tá certo? Então, gente, essa foi nossa aula de hoje para a gente finalizar o assunto dos verbos, tá certo? Qualquer dúvida, procurem lá no Classroom. Não se esqueçam de fazer a leitura da gramática, não esqueçam de fazer a leitura do livro para complementar o estudo, tá certo? Hoje eu vou disponibilizar no Classroom um material que ele resume tudo isso da nossa aula de hoje, tá bom? Para quando você quiser estudar, você só vai nesse material e consegue tudo de forma bem resumida, simples, tá bom? Pois tchau!